Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos um tema realmente curioso e cheio de mistério. Existem, na história bíblica, 3 homens que não passaram pela experiência da morte, mas foram levados diretamente por Deus. Já imaginou alguém ser convidado a subir ao céu sem provar do fim que todos nós conhecemos? Pois é. A maioria de nós está acostumada a encarar a morte como parte inevitável da vida. Mas a Bíblia apresenta relatos especiais que fogem completamente a essa regra. Você deve estar se perguntando: quem são esses homens? O que eles fizeram de tão extraordinário? Fique por aqui, porque vamos mergulhar nessas histórias únicas, cheias de ensinamentos e, claro, algumas surpresas ao longo do caminho. Vamos descobrir juntos. Enoque, o homem que caminhou com Deus. Enoque viveu em um período muito distante e complicado da história humana, anterior ao grande dilúvio. Naquele tempo, a maioria das pessoas parecia estar mergulhada em maldade e violência, ignorando completamente a vontade divina. Porém, em meio a esse cenário sombrio, surgiu alguém que optou por trilhar um caminho de obediência e profunda comunhão com o Criador. Enoque era descendente direto de Adão na 7ª geração pela linhagem de Sete, pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo, 969 anos, e antepassado de Noé, personagem essencial na preservação da humanidade durante a catástrofe do dilúvio. A vida de Enoque se destacou porque ele não apenas conhecia as leis de Deus, mas buscava relacionar-se intimamente com ele. Em Gênesis 5:24, encontramos uma das declarações mais impressionantes sobre sua história. Caminhou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o levou. Esse simples versículo revela uma parceria próxima, baseada em confiança e submissão diária. Ele não se limitou a cumprir preceitos religiosos. Ao contrário, cultivava uma comunicação contínua e sincera com o Criador. Enquanto muitos se afastavam dos caminhos divinos, Enoque seguia firme, provando que é possível ser luz em meio à escuridão espiritual. É justamente essa conduta exemplar, marcada por fé genuína, que o tornou tão especial. Em Hebreus 11, 5-6, a Bíblia reforça que Enoque agradou a Deus pela fé e, graças a essa confiança inabalável, recebeu o privilégio único de não provar a morte. Em vez disso, foi arrebatado, ou seja, levado ao céu de forma sobrenatural. Esse acontecimento raro aponta para uma realidade cheia de mistério e esperança. Para quem se mantém próximo de Deus, até a morte pode ser superada. Além do texto de Gênesis, a figura de Enoque também aparece em outros livros e tradições. O chamado Livro de Enoque, por exemplo, não faz parte do cânon bíblico, mas é um documento antigo que oferece relatos adicionais sobre suas visões celestiais. Nesse escrito, Enoque é mostrado como uma espécie de mensageiro entre Deus e a humanidade, recebendo revelações sobre eventos futuros e conhecendo de perto o universo espiritual. Essa perspectiva o apresenta quase como um profeta primitivo, alguém que trouxe luz ao seu tempo ao ensinar sobre a justiça, a fidelidade e a reverência a Deus. Embora nem todos considerem o Livro de Enoque como autoridade doutrinária, seu conteúdo influenciou profundamente o pensamento judaico e cristão em épocas passadas. Ele descreve Enoque participando de conversas com seres angelicais, recebendo ensinamentos sobre o plano divino e compartilhando mensagens de alerta e esperança para as gerações futuras. Dessa forma, podemos compreender ainda mais a grandiosidade do chamado que Enoque recebeu. Não apenas viver em retidão, mas testemunhar e transmitir revelações sobre o propósito de Deus para a humanidade.
Toda a narrativa de Enoque nos lembra de que é possível manter-se firme na fé mesmo quando as pessoas ao redor escolhem o caminho do mal. Isso mostra que nossa comunhão com Deus não deve depender das circunstâncias ou da aprovação social, mas de uma escolha contínua de permanecer em obediência. Enoque provou que o relacionamento com o Criador pode se tornar tão profundo a ponto de recebermos proteção especial e, no caso dele, experimentar algo extraordinário: escapar da própria morte. Elias, o profeta de fogo e coragem. Elias surge na história de Israel durante um dos períodos mais difíceis que o povo enfrentou. Reinava nessa época o rei Acabe, influenciado pela rainha Jezabel, e o resultado foi uma profunda decadência espiritual. Muitos haviam abandonado a fé no Deus verdadeiro para adorar Baal, um ídolo cultuado em rituais que desagradavam totalmente ao Senhor. Mas, em meio a tanto desvio, Elias decidiu permanecer fiel a Javé. O próprio nome dele, que significa Javé é o meu Deus, reflete a convicção inabalável que guiava sua missão. A primeira vez que Elias aparece na Bíblia é em 1 Reis 17, e já chega entregando uma mensagem forte. Ele anuncia que Deus fecharia o céu, proibindo a chuva em Israel como consequência da idolatria que dominava o povo. Esse pronunciamento revelava não apenas a gravidade dos pecados da nação, mas também a autoridade divina que Elias carregava. Durante o tempo de seca, o profeta experimentou milagres de provisão que demonstraram o cuidado de Deus. Primeiro, foi alimentado por corvos enquanto vivia perto do riacho de Querite. Depois, viveu na casa de uma viúva em Sarepta, onde seu pouco azeite e farinha nunca se acabavam. Ele chegou até mesmo a ressuscitar o filho dessa viúva, evidenciando que sua mensagem não vinha de uma força humana, mas do próprio Deus Todo-Poderoso. No entanto, o momento mais marcante de seu ministério aconteceu no Monte Carmelo, conforme registrado em 1 Reis 18. Foi lá que Elias desafiou os 450 profetas de Baal a invocarem seu Deus para que enviasse fogo do céu, consumindo um sacrifício colocado sobre o altar. Diante de todo o povo, esses profetas passaram horas clamando, dançando e até se ferindo, mas não obtiveram resposta alguma. Em contraste, Elias construiu seu próprio altar, colocou o sacrifício sobre a lenha e ainda o molhou com bastante água. Então, em uma oração simples e cheia de fé, pediu que o Senhor mostrasse quem era o verdadeiro Deus. Foi quando um fogo poderoso desceu e consumiu não apenas o sacrifício, mas também o altar encharcado e até a água ao redor. Diante dessa cena impressionante, todos os presentes reconheceram que Javé era, de fato, o único Deus, proclamando em alta voz: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Esse triunfo não só confirmou a missão de Elias, como também apontou para a força da fé diante de um povo que havia se distanciado completamente dos caminhos do Criador. A coragem de Elias em confrontar o rei e a rainha, sua confiança para declarar as verdades divinas em um tempo de idolatria e violência, e sua vida marcada por milagres extraordinários o transformaram em um dos maiores profetas de Israel. Ao permanecer firme, mesmo nos momentos mais sombrios, Elias nos deixa uma importante lição. Quando confiamos de verdade no Deus vivo, sua luz é capaz de brilhar em meio às trevas da apostasia e da injustiça. Depois de viver experiências poderosas, Elias enfrentou uma crise pessoal que o levou a fugir das ameaças de Jezabel, esposa do rei Acabe. Em busca de segurança e direção, o profeta se refugiou no Monte Horebe. Ali, em meio ao desânimo e ao medo,
recebeu uma manifestação profunda da presença de Deus. Nesse encontro, o Senhor não se revelou através do vento forte, do terremoto ou do fogo, mas em uma voz suave que lhe trouxe encorajamento e novas instruções. Esse momento redefiniu a missão de Elias, pois ele foi incumbido de ungir futuros líderes de Israel, assegurando que a obra divina continuasse mesmo em tempos turbulentos. À medida que o ministério de Elias se aproximava do fim, ele pareceu pressentir que algo extraordinário aconteceria. Consciente de que seu tempo na terra estava terminando, o profeta partiu de Gilgal rumo a Betel, depois seguiu para Jericó e, por fim, chegou ao Rio Jordão, sempre acompanhado por seu discípulo e sucessor, Eliseu. Em cada uma dessas paradas, grupos de profetas locais confirmavam o que Elias já sabia em seu coração. O Senhor estava prestes a retirá-lo do convívio humano. Essa jornada não era apenas uma despedida, era também um teste para a fidelidade de Eliseu, que insistiu em não deixar o lado de seu mentor até o último instante. Ao chegar às margens do Jordão, Elias mais uma vez demonstrou o poder de Deus, golpeando as águas com seu manto e abrindo caminho seco para a travessia. Do outro lado do rio, ele perguntou a Eliseu o que poderia fazer por ele antes de partir. Eliseu, determinado a continuar o legado profético, pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. O profeta respondeu que o pedido seria atendido caso Eliseu testemunhasse o momento em que Deus o levaria. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos flamejantes surgiu e separou os dois. Elias foi então arrebatado em um redemoinho aos céus, enquanto Eliseu, atônito, exclamava: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! Em seguida, o discípulo recolheu o manto deixado para trás, marcando o início de seu próprio ministério com a mesma autoridade profética. A forma dramática com que Elias foi retirado da terra deixou uma mensagem clara sobre a soberania de Deus e a veracidade da missão profética. Além de representar a aprovação divina sobre a vida de Elias, esse evento miraculoso sinalizou que, mesmo quando um líder é levado, a obra do Senhor permanece. A herança profética, simbolizada pelo manto passado a Eliseu, assegurava que o povo de Israel ainda poderia experimentar a presença e os feitos extraordinários de Deus. Ademais, muitos enxergam na ascensão de Elias um vislumbre dos temas do arrebatamento e do retorno de Cristo, reforçando a ideia de que o Deus que intervém na história também está conduzindo tudo para um desfecho de justiça e libertação. Desse modo, Elias permanece como um exemplo de coragem e fidelidade inabaláveis, inspirando todos aqueles que desejam se manter firmes à verdade divina, independentemente das circunstâncias. Melquisedeque, o rei sacerdote. Melquisedeque aparece de forma repentina nas Escrituras, em Gênesis 14, logo depois de Abraão resgatar seu sobrinho Ló e derrotar um grupo de reis locais. Nesse momento, ele se apresenta como Rei de Salém, termo que geralmente se associa à ideia de paz e que muitos relacionam à futura Jerusalém, e também como sacerdote do Deus Altíssimo. A aparição rápida e enigmática desse personagem já chama a atenção, pois ele surge sem qualquer menção prévia à sua genealogia ou ao modo como se tornou tanto rei quanto sacerdote. Esse fato o torna uma figura envolta em mistério, cujo papel tem gerado debates e reflexões profundas ao longo dos séculos. A combinação de reinado e sacerdócio em um único indivíduo era algo incomum na cultura da época. Normalmente, esses papéis eram separados, cada um exercido por diferentes grupos ou linhagens. Porém, em Melquisedeque, vemos ambos se fundirem de forma harmoniosa,
simbolizando uma liderança que não só governa, mas também guia espiritualmente. Quando ele encontra Abraão, traz pão e vinho, abençoando-o em nome do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Esse gesto, que pode parecer simples, carrega profundos ecos. O pão e o vinho serão, no futuro, elementos importantes também na fé cristã, ligados à comunhão e à aliança. Depois de receber a bênção de Melquisedeque, Abraão reconhece sua autoridade espiritual ao entregar a ele o dízimo de tudo o que possuía. Esse ato pode ser visto como um sinal de respeito, submissão e gratidão, demonstrando que Abraão discerniu a legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque. Tal reconhecimento é notável, pois, até então, Abraão era a principal referência de fé no relato bíblico, mas aqui o vemos se submetendo a alguém que detém uma posição tão elevada diante de Deus. No Antigo Testamento, é bastante comum destacar as origens familiares de cada pessoa importante. Em contrapartida, Melquisedeque não tem nenhum histórico detalhado de pai, mãe ou genealogia. Esse silêncio das Escrituras alimenta várias teorias. O autor da Carta aos Hebreus, 7:3, chega a afirmar que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Para muitos estudiosos, essas palavras indicam não necessariamente que Melquisedeque não fosse humano, mas que, no texto bíblico, o foco é na sua função sacerdotal e na sua relação direta com Deus, em vez de suas raízes familiares. A partir do Novo Testamento, a figura de Melquisedeque ganha ainda mais destaque como um tipo de Jesus Cristo. No Salmo 110:4, há uma profecia que diz: "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Séculos depois, o escritor de Hebreus retoma essa mesma passagem para mostrar como o sacerdócio de Jesus não depende de descendência levítica, como o sacerdócio comum em Israel, mas de um chamado divino eterno. Assim como Melquisedeque, Jesus é tanto rei, rei dos reis, quanto sacerdote, sumo sacerdote, exercendo autoridade sobre a criação e também mediando entre Deus e a humanidade. Essa conexão aprofunda a compreensão da obra redentora de Cristo, que não se limita a um tempo ou povo específico, mas abrange toda a eternidade. Não há consenso entre teólogos e estudiosos sobre a natureza exata de Melquisedeque. Alguns acreditam tratar-se de um personagem histórico real, cujo reino era próximo ou abrangia a região de Jerusalém, sendo ele um adorador do verdadeiro Deus muito antes de Israel se estabelecer ali. Outros defendem que ele seria uma cristofania, ou seja, uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo no Antigo Testamento. Essa segunda visão se baseia na descrição bíblica de que Melquisedeque não teria genealogia, apresentando características que apontariam para uma existência divina e eterna. Em qualquer dos casos, o papel de Melquisedeque como rei-sacerdote antecipa os atributos que, mais tarde, se manifestariam plenamente em Jesus. Independentemente de como se interprete a identidade de Melquisedeque, a lição espiritual que sua história traz permanece forte. Primeiro, ele nos mostra que Deus pode levantar líderes fiéis que não são necessariamente parte da linhagem escolhida de Israel, enfatizando que a verdadeira autoridade vem do próprio Criador. Segundo, a ausência de registro genealógico ressalta que o sacerdócio, ligado à vontade divina, transcende as estruturas humanas, apontando para uma dimensão eterna do plano de Deus. Por fim, sua figura une em si o governo e o sacerdócio, lembrando-nos de que a liderança ideal é aquela que promove justiça, paz e proximidade com o Senhor. Melquisedeque pode até aparecer em poucas linhas das Escrituras,
mas seu impacto teológico é enorme. Seu encontro com Abraão fornece as bases para entender o tipo de sacerdócio que, mais tarde, se cumpriria em Cristo. Um sacerdócio que não se limita ao tempo ou a descendências terrenas, mas que nasce do próprio coração de Deus. Seja como figura histórica, símbolo ou possível manifestação divina, Melquisedeque nos convida a olhar além dos limites humanos e contemplar o fato de que a presença e a autoridade de Deus podem se manifestar de maneiras surpreendentes. E, mais do que isso, mostra que existe um sacerdócio eterno, fundamentado em justiça e paz, que antecede e supera todas as barreiras impostas pela história. Ao analisarmos esses relatos bíblicos extraordinários, somos levados a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Será que buscamos uma comunhão intensa e constante com Deus, como Enoque? Estamos dispostos a agir com a coragem e determinação de Elias, defendendo nossas convicções mesmo nos cenários mais difíceis? E reconhecemos plenamente o sacerdócio eterno de Jesus, entendendo-o como nosso mediador que intercede por nós diante do Pai? Essas histórias mostram que cada um de nós é chamado a viver de modo a honrar e agradar a Deus. O compromisso de Enoque nos desafia a reservar momentos diários de encontro com o Criador, buscando orientações e alinhando nossas decisões com a sua vontade. A ousadia de Elias nos encoraja a não recuarmos diante dos desafios, crendo que Deus continua agindo e realizando o impossível quando nos posicionamos com fé. E o exemplo de Melquisedeque nos faz lembrar de Jesus, nosso Rei e sacerdote perfeito, cuja obra de salvação não se baseia em linhagens humanas, mas na autoridade divina que ultrapassa qualquer limite terreno. A jornada de Enoque, que culminou em sua transladação, o arrebatamento de Elias em meio a cavalos e carros de fogo, e a figura misteriosa de Melquisedeque como rei e sacerdote, apontam para um Deus que está acima das leis naturais e da compreensão humana. Mais do que escapar da morte, esses homens revelam o poder transformador de uma vida dedicada inteiramente ao Criador. Assim como eles, nós também podemos trilhar caminhos de fé que nos conduzam a experiências profundas e significativas com Deus. Gostou desta reflexão? Deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores. Conte pra gente nos comentários. Qual dessas histórias mais tocou seu coração e por quê? Que Deus abençoe a sua jornada espiritual e encha o seu coração de esperança. Até o próximo vídeo.